Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e eu já vim conversar com vocês sobre 2 livros da escritora brasileira nordestina Raquel de Queiroz. Nós vamos conversar sobre o 15 e sobre as 3 Marias. Bem-vindos! A Raquel de Queiroz fez parte de um grupo de escritores regionais do século XX, cujas obras tratavam principalmente da cultura e dos problemas sociais do sertão nordestino brasileiro. Entre esses escritores a gente vai encontrar o Gilberto Freire, o Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego. E eu não sei porquê, eu não lembrava, aliás eu não lembro se eu já havia lido a Raquel de Queiroz em algum momento na minha vida escolar. Não me lembro de ter lido Raquel de Queiroz. Então eu resolvi esse ano pegar esses 2 livros dela e ler. Um que é As 3 Marias, que é nesta edição aqui, inclusive de novembro de 2017, da TAG, quando eu assinava a TAG. E esse livro aqui, gente, é muito bonito, muito bonito. Quem tiver essa edição aí, dá uma olhadinha, se não leu ainda, vale a pena ler. É uma edição muito bonita, do tempo até que a TAG mandava uns livrinhos muito interessantes com um pouco da história do escritor, referente ao livro que eles mandavam, né? E mandava também um texto com o curador ou a curadora do livro, né? Nesse caso aqui foi a Heloísa Buarque de Holanda. E também a gente vai falar um pouquinho sobre o 15, que foi o primeiro livro escrito pela Raquel de Queiroz. Peraí que saiu aqui da página. Tá aqui. Primeiro livro escrito pela Raquel de Queiroz e que me parece que é um dos mais famosos dela, né? Não sei. Acho que é. Vocês me dizem aí, tá bom? Antes da gente continuar conversando, eu vou pedir aquelas coisas chatas, mas que eu tenho que pedir para vocês, que é, caso vocês não sejam inscritos no canal, deem um voto de confiança e inscrevam-se. E se vocês acham que são inscritos, porque já se inscreveram, deem uma olhadinha se essa inscrição está ativa, tá bom? Porque o YouTube, como vocês sabem, costuma desativar algumas inscrições aí, certo? E se vocês gostarem desse vídeo, eu vou agradecer muito se vocês derem um like, derem um joinha, porque isso aqui ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Bom, a edição que eu tenho do 15, essa aqui, digital, é da antiga José Olímpio, uma edição bastante antiga. Esse 15 foi escrito pela Raquel de Queiroz, aliás é o primeiro livro dela, né, eu já falei, e ele foi escrito em 1930, quando ela tinha 20 anos. Essa seca que ela descreve aconteceu em 1915, né, quando ela tinha 5 anos. E por isso, inclusive, o nome do livro, né, em alusão ao ano da seca. Quando ela escreveu esse livro, ela tentou colocar aqui o drama das pessoas, né, que viviam na região de Quixadá e que tiveram que, à sua maneira, cada um à sua maneira, lidar com essa seca, né? Então, para isso, ela vai dividir o livro em 2 núcleos, né? Quer dizer, cada um desses núcleos vai lidar com a sede, com a fome, com as perdas de vidas, não só as perdas de vidas humanas, mas também a das suas criações, né? E, como consequência, a perda de trabalho. Então, ela vai dividir o livro nesses 2 núcleos. O primeiro núcleo vai ser o núcleo do Vicente e da Conceição. Eles são primos. O Vicente é um dono de terras, é um rapaz jovem e que ama a terra, ama a região em que ele mora, e ele não quer deixar aquela região de jeito nenhum, mesmo no auge da seca, né, quando todo mundo, ou a maioria das pessoas faz isso. E a Conceição, que é uma professora que não mora mais no campo, ela mora na cidade, ela dá aulas na cidade, tá? O outro núcleo é o núcleo do Chico Bento e sua família, que é um homem da terra, um trabalhador que perde o trabalho, perde tudo e é obrigado a migrar para outras regiões, para outros lugares, para tentar encontrar trabalho e o sustento da sua família. Então ele migra com toda a sua família.
Então a gente vai conhecer esses dois núcleos e a partir desses dois núcleos a gente vai conhecer todos os desmazelos, né, dessas pessoas que são assoladas pela seca. E veja, esse livro tem aproximadamente 200 páginas, então é um livro curto, um livro pequeno, para descrever tudo o que ela descreveu ali. Eu acho que ela conseguiu fazer descrições profundas, intensas, e os personagens, né? Ela conseguiu pegar cada um desses personagens e destacar aquilo que eles tinham de mais importante e mais profundo, né? Para a gente poder compreender exatamente quem eram, ou quem era cada um desses personagens, né? Então, é uma narrativa curta, porém intensa. E a gente sai do livro com a sensação de que a gente conhece muito bem aqueles personagens, mas também com a sensação de quero mais, né? Ela parou ali e a gente fica, nossa, mas o que será que aconteceu com aqueles personagens? Mas eu acho que foi de propósito, porque é só a gente olhar em volta, né, gente? Eu acho que principalmente na época era só olhar em volta. E aí a gente conseguiria ver o que aconteceu com aqueles personagens, principalmente se você fosse ali da região, tá? Então veja, o livro é forte, ele é intenso, né? Então a gente vai sair bastante combalido daquele livro, certo? Se a gente lê com atenção. Aliás, não precisa nem ler com atenção, as histórias são intensas e são muito verdadeiras, que é o que eu falei para vocês, né? Se vocês olharem em volta, até hoje, eu acho que a gente consegue ver a consequência das várias e sucessivas secas que o Nordeste sofreu e sofre ainda, né? Então vejam, o livro não termina cor-de-rosa, simplesmente porque a vida não é cor-de-rosa, gente. Eu sempre falo para vocês que a vida não é um TikTok e muito menos um filme da Barbie, né? Então prepare-se para o livro, porque o livro é forte, tá? Mas é muito bom, eu gostei demais, tá bom? Bom, por outro lado, nós temos aqui a história das três Marias, a Maria da Glória, a Maria José e a Maria Augusta. Esse livro aqui foi escrito em 1939, portanto, 9 anos depois do 15. É o primeiro livro em que a Raquel de Queiroz escreveu em primeira pessoa, e aqui ela vai contar desde a infância destas três meninas que se conheceram no colégio de freiras, e vai acompanhar aqui o crescimento dessas meninas até a idade adulta, tá? Cada uma dessas meninas vai fazer uma escolha de vida e a gente vai ver o mundo, né? Ou seja, aquele mundo que a Raquel de Queiroz está descrevendo naquele momento, através dos olhos dessas três meninas. Então, a Maria da Glória, ela se dedicou à família e à maternidade, foi a escolha que ela fez. A Maria José, depois do colégio, voltou para casa e foi viver com a mãe e ser professora. E a Maria Augusta resolveu não viver com a família, mudar para uma cidade maior e viver a própria vida, né? Ter uma vida mais independente, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos aqui em 1939, é esse o mundo, né, o Brasil e a cidade, né, a região do Nordeste que ela está descrevendo, tá bom? Então a gente vai ver essas vidas dessas meninas dentro dessa realidade. Então, o que eu diria para vocês é assim, tomar um pouco de cuidado para não cair na armadilha de olhar este livro, né, e interpretar este livro sob a luz feminista. Tá? Isso aqui, gente, não é um livro feminista. É um livro do seu tempo, de uma mulher do seu tempo e que estava vendo as coisas acontecerem, tá? Então, assim, quando você pegar o pós-fácil desse livro, que foi escrito pela Heloísa Buarque de Holanda, ela vai forçar a barra para que você interprete esse livro como um livro feminista. Mas eu posso dizer para vocês que não é um livro feminista. É um livro de uma mulher, né, escrito por uma mulher que observava o que estava acontecendo no seu tempo. É isso que ela coloca aqui, tá bom? Então, uma coisa que talvez possa fazer um pouco de confusão na nossa cabeça é que os homens nesse livro aqui
não tem protagonismo nenhum, eles ficam todos para segundo, quando aparecem, eles ficam todos para segundo plano. Mas isso não quer dizer que eles não tenham protagonismo na vida dessas meninas. Eles só não aparecem, mas eles estão lá. Entende o que eu quero dizer? Eles estão lá. E apesar de eu ter gostado bastante desse As Três Marias, eu gostei muito mais do 15. Eu achei que as personagens são muito mais intensas e muito mais bem desenvolvidas no 15 do que nas Três Marias, tá? Então, eles são romances parecidos, mas bastante diferentes. Então, assim, eles são bastante diferentes, porque o 15 eu fiquei com gosto de quero mais, e as Três Marias eu fiquei com a sensação de uma história inacabada mesmo. Sim, mal não é a palavra, mas assim, pouco explorada. Então, eu achei que as personagens Conceição, do 15, e Maria Augusta, das Três Marias, são personagens muito diferentes, mas que são desenvolvidas, né, e das quais eu escuto a mesma voz. É interessante isso, porque são personagens diferentes, em ambientes diferentes, em momentos diferentes, que escolhem caminhos diferentes, por razões diferentes, mas elas são... Eu escuto a história delas com a mesma voz, né? O que faz sentido, por isso que eu estou falando para vocês que a Raquel de Queiroz me parecia uma escritora do seu tempo, muito antenada com o que estava acontecendo com as mulheres do seu tempo. E é isso que ela coloca nesses 2 livros. E a gente vai ouvir essas vozes, né? Vai ouvir a voz da escritora nessas personagens. E eu acho que é isso. Eu gostei muito de ler tanto o 15 quanto as Três Marias. Eu acho que se eu tiver oportunidade vou ler outros livros da Raquel de Queiroz. Aliás, se vocês já leram, se vocês conhecem essa escritora, deixem aqui dicas para mim. Vejam o que vocês acham do que eu falei, da experiência que vocês tiveram com a leitura desses 2 livros. Vamos trocar ideias, eu adoro fazer isso com vocês, tá bom? E é isso. Uma excelente semana para vocês.